É só você jogar no YouTube assim, o nome da sua câmera, tracinho Cinematic. Aí você vai ver que os caras estão fazendo com a câmera igualzinho a sua. Você não faz com o celular, você não faz com a câmera. Se eu tivesse já com FX30 fazendo a função da Red, eu ia conseguir gravar o filme perfeitamente. Que é tipo Matt Rapod e Peter Marquinhos do Cerrado. Ó, não tem roteiro. Só chega e fala. Tá. E aí, turma? É assim que fala, nem sei mais como que fala. Hoje eu tô aqui com o Guilherme Cabral. Salve. Ou Amebinha, para os mais íntimos. Coisa do passado. Coisa do passado. Passado é passado, novo tempo. E a gente vai ter aqui uma conversa sobre a Sony FX3 e a Sony FX30. Eu queria ver com você, mano. Você gravou aí, foi ontem que você fez aquele trabalho, né? Foi, chegou no filme. Ele fez ali um trabalho com a FX3 e ele tava conversando comigo, contando algumas percepções dele. Queria que você compartilhasse com a gente. Mano, qual foi a primeira coisa que você sentiu diferença? Qual foi a primeira diferença da FX3 para a FX30, na sua opinião? Na minha opinião, a principal diferença é o desfoque. O desfoque não só no tanto que ela desfoca, mas no como ela desfoca. Então, na minha cabeça não existia motivos para eu querer uma FX3, porque eu tenho uma FX30 e estou muito feliz com ela. Tava até então, né? Infelizmente eu usei. Mas o que é o grande ponto? Quando você aponta para o subject, né? E vê que tem ali uma profundidade diferente, não é maior. Tipo assim, é uma texturinha, né? Que é a texturinha do full frame, eu acho. Sim, tem uma parada diferente mesmo. E essa percepção da profundidade de câmera realmente é diferente. Então, uma lente, sei lá, 50mm na câmera aqui, na FX3 é uma coisa. A 50mm na cropada, ela é diferente. Aí você fala assim, mas é equivalente a tanto. Mais ou menos, não é? Se você tivesse a lente no full frame, naquela mesma lugar, o objeto comportaria diferente, porque não é a mesma distorção, digamos assim, da realidade. Então existe realmente uma diferença que não é tão perceptível. Mas eu acho que quem tá acostumado, quando pega assim, sente. Uma coisa que eu percebo, mas o pessoal sempre fala, mas cinema não grava com full frame. Beleza, mas o que a gente mais consome, eu acho, na internet são nossas referências, e a maioria das referências nossas usam full frame. E aqueles vídeos lindos que a gente vê é feito com full frame. Na verdade tá ganhando muito espaço dentro do cinema, né? Full frame. Aquele filme mesmo do The Creed. O The Creed tem ele, mas o que eu ia falar é o que tava no Oscar também sobre aquele cantor, Bob Dylan lá. Ele foi gravado numa câmera full frame que é a Venice, né? Venice 2. E ele jogou o ISO lá em cima. Uma curiosidade sobre esse filme é que ele não tem cenas com fundo desfocado. Engraçado, né? Quer dizer, até tem, mas a maioria das cenas não tem porque ele quis trazer o sentimento, então ele brincou com isso. Nem sempre você precisa ter o fundo desfocado, mas é muito bom ter esse recurso. Não, e outra coisa, eu falo de fundo desfocado, mas eu acho que a textura mesmo, é o contraste, presta nisso, é o contraste entre o objeto, o subject e o fundo. Que não necessariamente acho que acho que vai pegar melhor. Que não necessariamente é um desfoque, entende? Então, mas essa profundidade de campo a distância que a pessoa fica visualmente do fundo. Então, acho que é isso. Mas a FX30 também é uma câmera violenta, então, tipo assim, quem tá assistindo aí, se você tem a FX30, também você não precisa ficar, meu Deus, tem que ter a FX3, senão eu vou morrer. Porque também é um investimento que você tem que pensar muito direitinho pra fazer, porque é o preço de 3 FX30. Duas. Duas e mais um pouquinho. Nos Estados Unidos é duas, mas como tem os impostos e tal, vira mais, né? Então realmente faz diferença. E as lentes também, né? Aí a segunda diferença foi essa. Qual que é? As lentes. Então eu usei a FX3 do Tom com as minhas lentes cropadas, que são a da Sigma, né? Eu uso duas principais lentes da Sigma, que é a 16mm 1.4 e 30mm 1.4. E as duas tiveram uma performance muito, muito, muito relevante nesses filmes que a gente fez agora, nessa semana. Ficou uma vinhetinha pequena, mas até se você quiser deixar como igual tá aqui agora, tá vendo? Aqui, essa lente que a gente tá usando é uma lente vinheta. Que é crop, né? É uma lente pra só que eu não consigo usar essa lente minha na minha lente na minha câmera com essa abertura toda. Então na minha câmera ela fica bem mais fechadinha. Ela fica tipo mais ou menos assim. Tipo que isso. Engraçado, né? Ela já é bem aberta, mas aí aqui quando a gente vê ela... o potencial dela, né? Como eu não tô acostumado, eu chamaria isso aqui de uma 10mm, uma 12mm, mas na verdade é a 16mm. Eu tenho isso também na minha cabeça também. O povo fala assim, equivalente a tanto. Na minha cabeça, o equivalente é o contrário. Então, tipo, 50mm pra mim é o 50mm do crop. Não o 50mm do full frame, tipo assim. Então, a 85 que eu uso bastante, aí ela virou como se fosse uma 50 pra mim. Não é a mesma coisa de você cropar a imagem, porque tá muito relacionado no filme, eu percebi, na gravação, com a distância que eu queria estar
do subject, novamente, do protagonista ali do filme, da personagem. E a distância que eu queria estar dela me ajuda a contar a história da forma como eu quero contar. Então, se eu quero trazer mais intimidade para a cena, eu tenho que estar mais próximo. Mas, às vezes, quando eu estava mais próximo, eu não conseguia usar o desfoque da 30mm porque eu estava muito próximo. Só que agora eu poderia estar próximo dela e com a 30mm, com a 30mm ainda é aberta na full frame. Então, eu posso chegar mais perto dela, usar a 30mm, conseguir um desfoque de uma lente mais retrato, sem estar com uma lente grande angular, por exemplo, que no caso é uma 16 ou uma 20mm, entendeu? Então, se eu tivesse com a minha Sony FX30, eu teria com certeza que usar numa cena mais próxima ali, uma 16mm ou até menos, entendeu? Legal. Mas o massa também, como tem a ciência de cor semelhante, dá pra usar também ela como uma câmera, duas câmeras, por exemplo, né? Você tem um FX30 Eu vou testar onde tem os arquivos, né? Vamos comparar, porque a gente gravou, a gente usou a FX30 pra fazer o making off, e algumas cenas eu acredito que o Dudu gravou a mesma cena que a gente tava gravando. Aí vai ser bom pra gente poder comparar. Vou mandar, tá ligado, né? Ok. Mas o que mais que você pode falar assim, que você sentiu diferença no set? As duas principais foram essas, sendo bem sincero. A gente vai acabar vendo também mais coisas na pós. Quando você mexer. Eu tive uma percepção muito grande também da questão da baixa luz. Como ela é uma... Eu não explorei tanto. Não, né? Como é um sensor maior, ele é um sensor assim, visivelmente você olha e você fica, caraca, ele é o dobro do tamanho. Então ele entra o dobro de luz. Se entra o dobro de luz, você vai ter mais facilidade. Tanto para não precisar de outros recursos, iluminar mais e tudo mais, e tanto quanto em cenas assim meio difíceis de filmar, que você não precisa ter todo um cenário top. Então, por exemplo, eu faço muita coisa na igreja, e na igreja sempre tem aqueles cantinhos mais escuros no fundo, que é maravilhoso de filmar ali. Às vezes tem pessoas mais entregues ali àquele momento, adoração e tudo. Só que se você não tiver uma câmera que tem uma performance muito boa em baixa luz, você pode perder aquela cena por causa disso. Então, acho que isso também foi uma questão. Queria que você falasse também a sua percepção em relação a câmeras em geral. Assim, faz diferença o cara ter uma câmera ou ele ter outra na carreira profissional dele? E isso ele pode usar isso a favor dele ou não, ou tanto faz? Ou... Não, vamos lá. Eu nunca aluguei equipamento. A minha carreira toda eu sempre pensava, vou alugar para quê? Vou comprar. Mas agora eu comecei a alugar porque eu não tenho dinheiro para comprar os equipamentos que eu preciso. Então, tipo assim... Todos que quer, né? Todos que eu quero. Então, por exemplo, numa gravação que eu fui fazer, por exemplo, há uns 2 semanas atrás, eu precisava usar uma 10mm, aquela da Laowa lá, que é uma lente topíssima. Violenta. E uma 70-200. Então, por exemplo, se eu fosse comprar as duas câmeras, eu ia falir minha empresa nesse momento. Ia desfazer todo o meu caixa, né? Para isso. E aí, nós estamos falando aí de R$25 em lente. Tipo assim... Não dá pra você fazer um investimento desse... Só pra fazer um trabalho. Pra fazer um único trabalho, que é uma lente que você não vai usar todo o tempo. Mas, em contrapartida, comprar equipamento, eu acho que é bom pra nossa saúde mental também e, de certa forma, pra gente não jogar nosso dinheiro fora. Então, tem pessoas que não conseguem guardar dinheiro. Infelizmente, eu não domino essa arte ainda de me organizar bem financeiramente. Então, pra mim, comprar equipamentos é uma forma de armazenar recurso, entendeu? Eu tenho dinheiro em caixa, então você ter um equipamento, querendo ou não, te leva para um próximo nível, porque quando a pessoa te vê com o equipamento, eu sempre me preocupo muito com isso também, como é que as pessoas estão me enxergando, tanto a minha família quanto as pessoas que me contratam. Então eles precisam ver que eu tenho bons equipamentos para que isso ajude eu a justificar um pouco o meu preço, enfim, as pessoas vejam, né? Agora eu posso literalmente mostrar um filme para a pessoa e falar, esse filme que foi gravado na mesma câmera que eu tô gravando você, literalmente. Então isso é violento. Mas aí beleza, todo mundo fala, equipamento não importa, né? Com certeza importa, mas o equipamento jamais pode ser a sua desculpa. Boa. Para qualquer coisa, né? Então, os dois lados da moeda. Então qual que é o ponto do equipamento? O equipamento ele é 100% necessário. Mas, meu amigo, se você não faz com o celular, você não faz com a câmera. Tipo assim, essa lógica. Se você não faz com a FX30, você não vai fazer com com qualquer outra câmera. Por exemplo, eu fiz um trabalho agora com a Red Komodo. E tudo que eu fiz com a Red Komodo ficou lindo, maravilhoso. As texturas ficaram maravilhosas, mas só aconteceu porque tinha um diretor de fotografia no set. Porque Senhor dos Anéis foi gravado na Red, sabia? Sério? Porque eu não saberia usar a Red Komodo. Não sei configurar, não sei mexer. Se fosse você diretamente, pode ser que você tipo assim, ficaria pior do que se você tivesse com outra câmera bem inferior. Isso que eu falar, se eu tivesse já com a FX30 fazendo a função da Red, eu ia conseguir gravar o filme perfeitamente.
Eu, por exemplo, uma gravação que eu fiz que ela começou às 7 da manhã, terminou às 9 da noite, eu teria feito ela das 7 às 3 da tarde. Então, tipo assim, com 8 horas a menos, eu teria feito a gravação com a minha câmera, porque eu ia usar um tripé mais leve, eu não ia precisar ficar trocando, fazendo backup de arquivo toda hora. Então ia ser um flow muito mais prático. Mas em contrapartida, aí pra minha experiência e tudo, eu usei uma Red. Então, é os dois lados da. E depois a gente pode até fazer outro vídeo depois, em outro dia, sobre a Red também, né? Uhum. Mas uma coisa assim, muito que você falou que eu acho muito importante é não se limitar com o seu equipamento. Então, eu agora tô com a FX3 e tudo mais, mas não necessariamente meus vídeos eles vão saltar de uma hora pra outra só porque eu tô com uma câmera diferente. E eu vou gastar muito tempo pra me evoluir, muito tempo e assim, esforço para me evoluir, para me usar o máximo da capacidade dessa câmera. Porque uma coisa que eu gosto de fazer, até falo muito pro Guilherme, que é ver review de equipamentos que eu já tenho. Que é um tapa na cara de falar assim, cara, eu poderia estar melhor ainda do que eu tô. Tipo assim, não é que eu não gosto do meu trabalho, eu gosto do meu trabalho. Mas eu olho alguns profissionais fazendo e falo, cara, olha o que ele está extraindo com o mesmo equipamento que eu tenho aqui. Então eu posso chegar nesse nível. Então esse é realmente um ponto muito importante para você não usar como desculpa a câmera que você tem. O que você tem hoje? É só você jogar no YouTube assim, o nome da sua câmera, tracinho Cinematic. Aí você vai ver o que os caras estão fazendo com a câmera igualzinho a sua. Isso realmente é violento. Então fica aí pra gente finalizar. Comparativos. Eu vou colocar aqui na tela. Então essas cenas aí que você está vendo foram gravadas pelo Guilherme, o diretor de grandes filmes de Hollywood. Amém. A maioria das cenas, na verdade, foi o Matheus que gravou, né? Eu só dirigi. Então, ele fez a fotografia e a cinegrafia. Mas é igual construir a casa, né? A gente dá o direcionamento. Né? Isso. A ideia era fazer um vídeo rápido, mas na verdade minha ideia... Que legal vai ser feito, mano. Olha isso. Olha que legal. Olha o tanto que ela foca também. Eu não sei se ela chega tão perto assim. Chega? Aqui ela tá focando no meu olho esquerdo. Vou mostrar produto também, ó. Olha que legal. Pode mostrar seu olho. Na verdade, meu objetivo era gravar um vídeo com ele. E FX30, FX3 é só desculpa pra poder trazer ele aqui no meu canal. Então, se você não segue o canal dele, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida. Não mesmo, você tá perdendo. Então, entra lá, inclusive... Isso aqui é tipo Matt Rapod, firma aqui do Cerrado. Mas então entra lá, corre lá, entra no canal dele. Inclusive, vai sair um vídeo dele amanhã. Que é a minha deixa aqui pra ele poder subir os vídeos lá, que ele tá demorando a subir, cara. Demorando a subir, cara. É isso aí. Então fechou. Tamo junto. É nóis. Até mais. Valeu, é nóis.